Olá, tudo bem? Daqui a pouquinho, já são 17 horas, daqui a pouquinho a Drica tá entrando e a gente já começa. Teve bastante resposta, né? Eu fiz uma enquete, teve bastante resposta nas caixinhas, tem bastante assunto legal pra gente conversar. Já deu, agora é 17 horas. Licença, né, gente? Vamos colocar aqui pra poder enxergar, né? Vamos lá, já vou chamar a Drica. Oi, Oi, tá tudo tudo bom? certo? Tudo? Tudo bom. Tá me vendo? Não, tá me vendo, me ouvindo e tudo mais? Tô ajustando aqui a altura do negócio, porque aqui Eu não também, a é, gente não sabe, acho que eu tô com o topo da cabeça cortado, peraí. Ele mostra uma coisa, mas na hora que ele divide a tela, ele mistura, Não, né? Daí nunca fica certo. nunca. Deixa eu dar uma ajusta aqui. Não, e eu tô assim, eu tô ajustando na gambiarra o negócio aqui. Aqui a gente tá Porque, dando um jeito, porque não temos tripé agora. Então eu estou ah, inventando moda e aí o correio para ajudar, né, também. Agora eu tenho mais sim, essa. Não então, vai chegar o que eu pedi, o outro já era. Então a gente tá assim, livro serve para isso também, né? sim, Para livro ler, para estudar e para servir de apoio de celular. tudo, de todo maravilhamento que ele serve para segurar celular. Serve. Múltiplas funções. Aí a gente tem assim, três níveis de livro, né? Se você quer no baixo, o Mais médio e o baixo, alto, você vai escolhendo. você tem Game of Thrones, né? Você É, tem Velho Mar. eu tenho uma escadinha aqui, eu já sei mais ou menos a altura, vai. Junta com a Ah, altura da cadeira, mas vai, funciona. tudo. Ai, Drica, brigadão por ter vindo aqui. Acho que Ah, vai eu que ser agradeço pelo convite. um assunto bem bacana. Principalmente vai ser um assunto bacana porque, assim como eu, a maioria das pessoas que responderam a caixinha não sabem muito ou não sabem nada sobre o assunto. Acho que é o mais pior de todos. Além de não saber muito ou além de não saber nada, tem um monte de caraminhola bizonha na cabeça. Uhum. Acho que é o pior de todos, Sim. né? Então, deixa eu só contextualizar aqui a coisa, né? Esse perfil aqui do Instagram começou há pouco tempo, tem uns 3 meses. E a ideia é compartilhar, porque eu comecei a pensar que as coisas que eu estava passando à medida que eu estava envelhecendo, que eu passava sozinha, né? Que eu era meio louca, fora da caixa, ou completamente. E aí, quando a gente começa a conversar com as outras pessoas, você vê que tem muitas pessoas com o mesmo grau de loucura que você. E aí a gente quer compartilhar isso. E aí, então, a partir daí surgiu, então, de todas as quintas-feiras, a gente tem um espaço aqui para conversar com pessoas que ajudem a gente a não ser louca sozinha. Dizer que você não, você tem tratamento, entendeu? Você consegue Dá para dar um sair, jeito. dá para dar um jeito. Então, essa é a ideia. A gente, então, toda quinta-feira, né, a gente conversa sobre. E a ideia é assim, sem tabus, sem achismos, conversar sobre tudo com quem entende do que está falando, tá? E aí, então, logo que o perfil começou, eu comecei a perguntar para as pessoas quais eram as principais, o que, que elas queriam ouvir aqui nesse espaço. E daí, na largada já apareceu dinheiro, relação com o dinheiro, como lidar com o dinheiro, como economizar. E aí, então, agora chegou a hora da gente conversar sobre isso. E aí, durante a semana, eu abri lá uma enquete e uma caixinha de pergunta para as pessoas me mandarem quais eram as principais dúvidas. Na enquete, eu perguntei se a pessoa, assim, perguntei como é que estava o seu momento financeiro, como é que está a sua relação com o dinheiro. As opções eram: devo, não nego, pago quando puder. A outra opção era contas em dia, mas não sobra nem para brusinha. A outra opção era tudo em dia e tem uns trocos na poupança. E a outra Uhum. era
baby, sou investidora e tá tudo certo. Tô surfando tranquila aqui. Tô aqui só observando. E aí a resposta que a gente mais teve, bem perto uma da outra, um ponto, uma resposta só de diferença. A primeira que teve foi tudo em dia, mas não sobra nem pra brusinha. E a segunda que mais teve foi devo, não nego, pago quando puder. E aí depois tem uns troquinhos na poupança e só uma resposta para invisto, beijinho no ombro para vocês. Então vamos. Agora eu fiquei curiosa para saber esse último, porque assim, né? Eu tenho clientes que te seguem. Eu espero que seja uma delas. Não é. Eu vou dar uma chacoalhada dessa mulherada. Ou elas não quiseram, ou não, elas podem não ter que. Não quiserem entregar o jogo. É. Acho que eles ficaram com medo de votar e ter que pagar a janta. Eu tô entendendo. Vai que a receita tá atrás delas para saber desse investimento. Ai, gente, legal. Então, Não, e aí depois tem as perguntas, eu vou desmembrando, à medida que a gente for conversando, tem as perguntas que me mandaram lá na caixinha e teve muito direct, gente que não quis colocar na caixinha com medo de se expor. às vezes não cabe também, né? Às vezes a pessoa quer falar mais e lá é limitado. Isso. Não, tranquilo. Vamos Então, começar por esses, então. Agora é seu. E aí, qualquer coisa, você me interrompe, porque às vezes eu me empolgo, eu falo demais, se não me parar, é só quando fechar o negócio. Então, vamos lá. Tem algumas coisas, assim, que eu vejo que é bem recorrente. E aí a gente fala assim, não tem a ver se é mulher, se é homem, se é novo, se é velho. Não interessa o perfil da pessoa ali. É meio que é uma coisa da nossa sociedade. Que é justamente o que você falou ali, essas caraminholas, que são as nossas crenças, porque isso vem da nossa educação, de tudo que a gente carrega, do que a gente vê em volta acontecendo com a gente. A gente não é um país que tem uma estrutura financeira legal, que tem como passar conhecimento de geração para geração em termos de experiência, porque a nossa economia mudou várias vezes durante todos esses anos. Mudou moeda, mudou inflação, foi escândalo, foi corrupção. Então, o que serviu para um não serviu para o outro. Então, acaba que a gente, por mais que os pais tentem passar alguma instrução, as realidades são muito diferentes. Então, a gente se baseia num exemplo para viver uma vida que vai ser totalmente diferente. E aí as coisas não casam e a gente faz cagada. É mais ou menos assim. Né? Então, a gente precisa realmente, tipo, sempre parar para analisar e repensar o que a gente está sentindo, o que a gente está fazendo da nossa vida, antes de pensar diretamente no dinheiro em si. Porque o dinheiro está ali para servir. Se a gente não está conseguindo se organizar, se a gente não está conseguindo definir o que a gente quer, tanto para amanhã quanto para daqui 10 anos, não interessa. Se a gente não sabe, a gente vai tomar o caminho errado. Né? Então, a gente primeiro precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento, definir o que você quer, levantar prioridades, porque o dinheiro é finito. Então, a gente tem que escolher onde que a gente vai colocar ele. A gente não consegue ter tudo, né? A não ser que a gente seja, sei lá, né, um dono do Facebook, da Amazon, alguma coisa assim. Mas fora isso, na nossa realidade, né, a gente Mas fica provavelmente escolhendo. São donos disso porque eles já conseguiram fazer o planejamento. Já fizeram a escolha antes, né? Então, assim, a gente vai ter que estar sempre escolhendo, sempre ponderando. Né? Aí as duas situações que você me falou ali que mais marcaram, que é o devo e não nego, e tá tudo em dia, mas não sobra para viver a vida, no fim das contas, né? Que é algo muito comum, os dois estão basicamente no mesmo lugar. A diferença é que um está controlado e um está descontrolado. Mas essas duas pessoas, essas duas personalidades, elas estão vivendo uma vida que elas não têm condições. Porque se não está sobrando nem para pagar e nem para realmente viver o presente, é porque ela está vivendo um padrão de vida que ela não tem capacidade de manter. A gente acha que pode manter só porque a gente consegue pagar, né? A casa, a água, a luz, telefone, internet, a gente fala, não, eu posso manter, não tenho nenhuma conta atrasada. Mas se não está sobrando para você viver o presente, se não está sobrando para você investir no futuro ou para realizar os seus sonhos, é porque está errado. Tem que sobrar. A gente nunca pode viver com 100% do que a gente ganha, né? A partir do momento que a gente vive nesse 0 a 0, a gente fica frágil. Qualquer coisa que aconteça fora do comum, seja perder o emprego, sofrer um acidente, bater um carro, né? Caiu um raio, passou o ciclone aí, queimou 3 eletrodomésticos dentro da casa, aí você não tem dinheiro para comprar os 3 ao mesmo tempo. E às vezes são 3 coisas essenciais, né? Aí você vai lá, sei lá, é uma geladeira, é uma máquina de lavar, e você fala assim, gente, o que eu faço? Não posso ficar sem. Aí você vai fazer o quê? Parcelas. E se o seu orçamento já estava engessado, você vai encaixar essa parcela onde?
Você vai ficar devendo. Você vai ter que começar a escolher para quem você deve, porque tem coisas que E você não a consegue. bola de neve só vai crescendo, né? Porque daí é Sim, aquele pagamento da fatura mínima, que é só de falar naquilo já arrepia. já é um caminho quase sem volta, porque a pessoa, às vezes, quando ela faz isso, normalmente ela faz justamente porque ela não teve o conhecimento antes. Então, ela não entende que ela está entrando em algo tão ruim. Se ela entendesse, ela já tinha se prevenido antes, porque ela sabia que isso podia acontecer. Normalmente, não é má vontade, é realmente falta de conhecimento. Isso é uma coisa que a gente mais tem nesse país, é falta de conhecimento, falta de educação, né? Porque Porque a gente não é tem isso isso. na escola, não tem isso em outros Isso lugares. que eu ia falar, porque além da gente não ter essa coisa de poder contar com a experiência de quem veio antes de nós, porque as coisas foram diferentes, a gente simplesmente não existe educação financeira, né? Nada, zero na escola. Não, Eu acho que só tem ali no quarto ano, terceiro, quarto ano, aquela visita que você faz com a professora no supermercado, que vê e o olha lá, preço né? Eu nunca daquelas fiz preças isso. das latas de milho, e aí você coloca naquela tabela e você volta para sua casa contando para a mãe que E colocou o você preço aprende das a coisas. calcular juros simples. Em algum ano aí, na parte de matemática, tem isso, mas só serve para cair na prova. Ninguém É, fala onde você vai usar. É mais ou exatamente. menos isso. E aí, o que acontece? Quase todo mundo que a gente vê hoje que está bem, financeiramente falando, são pessoas que já erraram bastante. Elas aprenderam porque elas quebraram a cara e elas foram testando as coisas. Não foi um conhecimento entregue. Isso é uma coisa atual, né? Essa parte de educação financeira acessível para quase todo mundo hoje em dia por conta da internet é coisa de 2, 3 anos para cá. Antes Uhum. disso, né? Agora que está começando a escalar e as pessoas estão começando a conversar sobre isso, né? Porque antes era até ruim falar de dinheiro, né? Você fala, ainda você acha, né? Você vai falar de dinheiro com as pessoas, se você falar que você está bem, que você está investindo, que você está sobre dinheiro, as pessoas começam a te achar metida. Acho que você está se achando. Já vou puxar uma das coisas que me mandaram no direct. Foi uma fala que eu achei tão assim. Como é que eu posso falar de dinheiro? Era uma pessoa que falou: olha, eu tô bem, minhas contas estão em dia, eu sou bem tradicional, dinheiro só na poupança, é a única coisa que eu confio. Eu queria poder compartilhar e falar para as pessoas, mas como é que eu falo de dinheiro sem parecer mercenária? Porque ouviu, cresceu a vida inteira ouvindo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, É como é que porque como é que eu coloco, como é que eu posso ser rica? Como é que eu posso falar de dinheiro sem ser uma pecadora, sem ser uma pessoa que está humilhando os outros? É uma crença difícil, né? e isso é nosso, é comportamental, porque a gente julga demais os outros, né? A gente tem duas frentes aí, duas ou três, que eu acho que são bem nítidas assim para nós. A gente tem isso de que as pessoas que ganharam dinheiro, que ficaram ricas, normalmente ficaram ricas às custas dos outros. Porque a gente teve durante muito tempo trabalho escravo, né? Ainda tem algumas situações, mas assim, durante muito tempo isso foi o grosso. Quem veio para o Brasil naquela época, lá atrás, que tem hoje familiares que vieram para trabalhar na plantação de café e tudo mais. Muita gente veio trabalhando para poder comer. E quem que eram os ricos? Eram os que estavam abusando dessas pessoas, que não davam nada, ficavam com o lucro todo para eles e davam lá uma Que não mixaria de trabalham, comida só para eles poderem que trabalhar. não, que não produziam, na realidade, né? Sim, e Viviam ficavam do ali, trabalho alheio. herdaram aquela terra de alguém porque chegou primeiro, porque chegou antes. Não é aquele negócio de tipo, não, eu conquistei isso, eu trabalhei, eu fiz alguma coisa e comprei isso. Não, né? Era meio que tipo, não, cheguei aqui primeiro, fiz o meu cercadinho e agora eu sou o dono, tipo, né? E a gente vem disso, isso não é tão antigo, isso ainda é recente, a gente é um país relativamente novo, né? A gente não tem tanta história quanto outros têm por aí, assim, de desenvolvimento, de evolução. E a gente veio carregando isso. E a gente tem também a outra frente que eu falei, que aqui tem muita corrupção, né? Desde sempre, desde muito tempo. Às vezes a gente acha que tem mais ou tem menos, não é que tem mais ou tem menos. É que Tem, tem época que está mais na mídia e tem época que está mais escondido, mas tipo, tá rolando o tempo inteiro, né? Em todas as áreas, não é só política, mas em todo. Tudo quanto é coisa que você vai ver por aí, né? E aí a gente acaba achando que as pessoas estão enriquecendo, ou porque elas estão roubando, ou porque elas estão abusando de outras pessoas. Por isso que criou-se essa crença de tipo, não, rico não vai para o céu, né? Mas hoje em dia a gente já vive num mundo diferente.
né? É difícil você conhecer, tirando alguns políticos, algumas coisas assim que a gente vê, mas assim, gente da nossa realidade, do nosso dia a dia, pessoas que realmente têm dinheiro. Se você realmente conhece aquela pessoa, se você é amigo dela, você consegue ver o tanto que ela se dedicou. A gente julga errado, às vezes até por dor de cotovelo. Você quer acreditar que a vida daquela pessoa foi mais fácil que a sua e por isso que ela conseguiu, e não que ela trabalhou mais que você, no fim Que das você, contas. que ela abriu mão de algumas De coisas, né? muitas coisas. Falando, do padrão de vida, por exemplo, abriu mão de várias coisas que ela poderia ter de prazer momentâneo para poder sustentar hoje essa Sim. riqueza, vamos, Quantas, né? quantas vezes a gente vê, virou até piada, né? A gente posta, fala que tá trabalhando, fala que tá fazendo alguma coisa, sempre alguém vem e comenta. Depois vão dizer que foi sorte. Mas é E, isso que normalmente as pessoas pensam. Realmente é isso que acontece. Lógico, não são todas, mas ainda é uma grande maioria. Né? Nem todo mundo fala, mas tem muita gente que pensa desse jeito. E normalmente essas pessoas também se sentem mal de mostrar que elas têm aquilo. Né? Então eu é, acho assim, se você tem e você se orgulha do que você conquistou, é porque você fez uma coisa boa. Né? Então não tem porque por que você não conversar, você não se abrir. Se eu você está acho se que uma coisa preocupando, também é você falar de dinheiro, falar abertamente, mas você não precisa mostrar o seu extrato para ninguém, né? Você não precisa sim, mostrar. Mas esse papel de dizer que sim, é possível ter dinheiro, né? Sem do ser jeito um. certo. Aham, porque deu Mas ó, certo. você pode ver, esses tempos atrás agora, esse último mês, o que teve de bafafá na internet, de coisa, né, de falando que empresa não dá dinheiro, tem que taxar a empresa, que investir na bolsa não gera emprego. Não sei se você acompanha, eu acabo vendo porque é o meu público ali, né? É a minha fonte de informação. Mas teve muito disso, porque muitas pessoas não entendem como é que funciona a bolsa de valores, por exemplo. Então, se alguém fala que está ganhando dinheiro na bolsa, acha que está jogando na Mega Sena, que é cassino, que a pessoa está testando a sorte, está ficando rica na sorte, e que aquele dinheiro, a pessoa não sabe para onde vai aquele dinheiro. Né? E se você for pensar bem da estrutura inteira, quando você está colocando dinheiro lá, você está colocando dinheiro em uma empresa. Aquela empresa está usando aquele dinheiro para realizar projetos, para desenvolver, para crescer. Para ela crescer, ela precisa contratar, ela precisa comprar matéria-prima. Essa matéria-prima vem de uma outra empresa que tem outros trabalhadores, que tem outras coisas envolvidas. Entendeu? É toda uma cadeia que está gerando trabalho, que faz a economia girar no fim das contas. É isso. É mão E de obra, é emprego, né? é um assunto que eu ainda não cheguei lá, né? Não estou nesse nível, não estou nesse nível do curso da Drica ainda, ainda não cheguei lá. Tá quase. Mas eu acho que hoje você tem essa opção também de escolher investir em empresas que tenham afinidade com o seu propósito, né? Sim, Não, sei lá, eu sou vegana, não vou investir numa empresa, num abatedouro, numa empresa de carne. com certeza. Mas eu posso investir numa empresa de energia renovável. E, Enfim, eu e posso. hoje e hoje justamente está em alta essa questão de ser sustentável. Agora que está chegando no Brasil, mas no mundo você consegue investir lá fora em uma lista, em um fundo só de empresas sustentáveis no mundo. Então você consegue. Tem para tudo. Se eu falar assim, quando a gente fala, eu investi nos Estados Unidos. Eu não gosto dos Estados Unidos. Não quero saber de lá. Mas, gente, lá você tem acesso a empresas do mundo inteiro. Muitas coisas lá você vai ter acesso, coisas justamente que é o que você prega aqui. Só está em outro lugar. Entendi. Né? E até porque Tem, esse dinheiro, como ele não é físico mesmo, né? Se ele está aí, você pode sim, ter essa mobilidade de. você consegue mandar para qualquer lugar, você consegue ajudar, sei lá, você vê, por exemplo, existe, só a termos de curiosidade, existe um ETF nos Estados Unidos, não é um ETF, é um fundo de investimento. Você coloca o dinheiro lá e ele aplica em várias outras empresas. Ele é dono de um pedacinho de várias empresas. E dentro dessas empresas tem um dele lá que chama Xi, de mulher mesmo. O ETF chama Xi. Ele só investe, por exemplo, em empresas que têm mulheres em cargos de direção, justamente Legal. para valorizar empresas que estão colocando mulheres como CFO, como CEO, coisas nesse sentido. Então, não, se você tem um movimento que você quer ajudar a incentivar, aqui no Brasil a gente ainda não tem, porque o nosso mercado ainda é muito pequeno. Nosso mercado é isso aqui perto do mundo todo. A gente está agora, a gente fala, nossa, bolsa em 100 mil pontos, a gente acha que é o máximo, né? Não representa nem 0,5% do mundo. Né? Então a gente está começando, não adianta pular etapas também, a gente tem muita coisa Sim, pela frente, né? é um Mas se você aprendizado. quer fazer isso, você consegue fazer isso lá, né? Então, eu acho Tem que gente que fala, eu não quero que o meu dinheiro fique nos Estados Unidos, mas você vai investir numa empresa. A empresa está lá, mas ela as gera.
ela gera renda e presta serviço, às vezes, para o mundo inteiro. O Né? Você vai mercado. investir. Para você investir no Netflix, tem que ser lá. Mas quantos brasileiros se beneficiam de Netflix? Uhum. Né? Entendi. Então, é uma cadeia, na verdade. A gente precisa perder o medo de conversar sobre dinheiro, de se orgulhar das coisas que a gente fez e conquistou. Até porque o fato da gente, se a gente fez certo e a gente está passando adiante o que a gente fez certo para chegar até aqui, você está dando um bom exemplo. Você vai ajudar outras pessoas a traçar esse caminho. É melhor do que a gente ficar no que a gente tem hoje, que a gente só reclama. A gente faz Isso. o quê? A gente reclama, a gente fala mal de tudo quanto é coisa relacionada a dinheiro, a gente só fala que está endividado, que nunca sobra, fala que dinheiro é difícil, que não sei o quê. Aí, às vezes, você até tá começando a melhorar. Você faz o curso, você começa a melhorar suas contas, começa a sobrar dinheiro, começa a investir, mas você ainda tem vergonha de falar que você mudou. Você continua reclamando. Aí, de uma hora para outra, sobrou dinheiro, você realizou um sonho. Quem te olha de fora fala, ué, até ontem ela estava reclamando de dívida, como que ela comprou esse carro agora? Entendi. E acho que é isso, né? Essa mudança de comportamental que vai em qualquer coisa na sua vida, né? Eu quero fazer uma reeducação alimentar. Eu vou ter que abrir mão, vou ter que entender como o meu corpo funciona e saber o que me faz bem e o que me faz mal. Eu imagino que com o dinheiro é a mesma coisa. Tem que ir aos poucos, aceitando, né? E Aprendendo e ó, já vou aceitando. falar aqui, daí tá. Então vamos entrar na aba, assim, que já tem o Porteu, eu acho. Porteto. Disse que por isso que os teus cursos são tão ótimos, porque você ajuda os leigos nesse assunto a Ah, o pensar professor como o Neto. dinheiro deve servir, né? E não vice-versa. Como o dinheiro deve servir a você e não você servir ao dinheiro. E aí, falando de leigos e falando do curso, enfim, mas uma outra pergunta que apareceu bastante foi assim, tá, tudo isso de educação financeira é muito lindo, tem vários cursos, mas como é que eu, pobrezinha de maré deci, que tem um salário pequeno ou menos, não tenho salário, eu sou uma microempreendedora, vivo ali, sim, trabalho, né? Pago, vendo o almoço para pagar a janta. Como é que na vida, na prática, eu consigo colocar as minhas contas em dia ou eu consigo poupar, economizar? Eu nem sei que verbo as pessoas usam. Nem chegaram a falar em investir, falaram em sobrar. Uhum. Na verdade, é aquela mesma história do primeiro caso. Só tem duas formas de você equilibrar essa balança. É igual fazer dieta. Se você quer emagrecer, você tem que comer menos e gastar mais calorias. Né? Nas Uhum. finanças é o contrário. Você tem que gastar menos dinheiro e ganhar mais. Para a balança equilibrar. Se você já ganha bem, às vezes só de você reduzir os seus gastos, já te sobra uma margem legal. Agora, se você ganha pouco, o que você tem que fazer? Reduzir o máximo os seus custos e buscar outras opções de fonte de renda. Ter renda extra, ter uma segunda renda, fazer a balança se equilibrar de novo para começar a sobrar. Porque não tem. As pessoas, muita gente faz isso, fala, sobrou um pouquinho no mês, onde que eu invisto tal coisa para viver de renda? Falei, gente, o investimento, ele não é para te deixar milionário da noite para o dia, ele é para acelerar a realização dos seus sonhos. Mas ele não é você colocar 10 mil hoje e ele vai se transformar em 1 milhão da noite para o dia. Né? E você Isso é mega sena. Né? hoje e mês que vem você não precisa mais. Você pode Sim, pedir as contas do é um processo constante. Você vai passar a vida inteira sim cuidando disso, porque faz parte da sua vida cuidar do dinheiro. Tanto para você economizar, para você investir, para você saber o que escolher, onde colocar. Então, se você está em um momento mais conturbado ali, não, acabei de abrir um negócio, tô no limite, porque às vezes precisou pôr dinheiro no negócio para fazer funcionar. Isso tudo é questão daí já do planejamento do negócio. Quando você abre um negócio, quando você tem uma estrutura, você tem que fazer aquele planejamento e saber quanto que eu preciso colocar, em quanto tempo eu vou ter o retorno, né, que eu estou planejando, o que eu fiz para alcançar esse retorno, quais medidas eu tomei de precaução, né? Até porque, né, falando bem real, você não abre uma empresa e coloca todo o seu dinheiro lá dentro e não sobra nada de reserva. Né? Isso é se enforcar. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter a sua reserva própria antes de fazer isso e a reserva da própria empresa. Né? Pensa quem abriu empresa, se fez isso desse jeito em janeiro e fevereiro. Chegou em março, tudo fechado, não tinha cliente, quebrou. Uhum. E a gente nunca sabe o que vai acontecer. E é isso, né? Essa fala, eu acho que de bater muito forte nessa tecla do planejamento. Porque uma coisa, a gente não tem
educação financeira e a gente não fala de planejamento também, né? Então, quando você falou, por exemplo, que eu vou abrir uma empresa, eu tenho que ter um planejamento, quanto que isso tem, a maioria das pessoas não faz isso, né? Sim. Ah, eu sei fazer bolo super bem. E aí você bota um Se vinagre. estressa um dia no serviço, pede as contas, no dia seguinte começa a fazer bolo e reclama que não tem para quem vender. Começa a Ninguém nem fazer sabe bolo que a pessoa existe. e aí pronto, né? Porque também você não sabe, nunca fez a conta de quanto Quanto que você custa. gasta para produzir um. Exato, né? Porque isso é a realidade da grande maioria das pessoas também. E aí é correr atrás desse prejuízo, né? Se você já fez, não fiz o planejamento, já entrei ali no bolo, já está Já essa confusão, o entendendo. que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que conseguir uma renda extra, você vai ter que vender alguma coisa, faz uma limpa em casa, vê o que você tem, que você pode vender, faz um bazar, junta dinheiro. E não é juntar dinheiro para gastar, junta dinheiro para guardar a reserva para você começar a se reestruturar. Ah, tem um carro, vende o carro, troca de carro, pega um mais barato, né? Abre mão, fica sem carro durante um tempo, vai dar mais trabalho, vai cansar, vai ter que pegar ônibus, vai. Mas é consequência dos seus atos. Você não se planejou antes, você vai ralar mais depois. Isso é para tudo, né? Quem não cuida antes, paga o preço mais caro depois. Né? Então, realmente, não tem de onde fugir. Se você não quiser quebrar e quiser se reorganizar, começa a fazer isso. E aí separa logo, separa o dinheirinho da empresa, separe as contas, né? Autônomo, essas coisas, mistura muito conta. Você tem que ter contas separadas, você tem que saber qual que é o seu custo de vida em casa e o seu custo da empresa. Quanto que é o seu salário em casa e quanto que é o faturamento da empresa. As coisas não são uma coisa só. É tudo separado. Né? Senão você não E consegue veja, ver se está funcionando. esse é um argumento que a gente escutava muito também, e, bom, eu vivenciei isso também, de que, por exemplo, eu não vou abrir duas contas porque são duas tarifas, duas, né, manter. Mas hoje em dia isso já não é uma realidade, né? Você tem esses Sim. bancos Hoje, eletrônicos, com enfim, com com taxa. banco digital, você abre em 15 minutos, você abriu a conta e você não paga taxa para nada. Né? Você tem uma anuidade, às vezes, lá uma mensalidade, enfim, mas que é infinitamente menor do que os bancos convencionais, né? Até para conta PJ, que antigamente era uma burocracia para você abrir uma conta PJ e pagava lá R$ 200 de taxa para o banco para manter uma conta PJ no Banco do Brasil, por exemplo. Hoje você consegue abrir conta PJ no Inter, no Nubank, né? Você está começando, está no comecinho, abre por ali, sente, vai aprendendo. Você não precisa de muita coisa, você precisa de uma conta para receber separado da sua, para fazer alguns pagamentos sem pagar taxa, para ter um cartão que se você precisar comprar alguma coisa para a empresa, você compra nesse cartão e não no seu particular. Né? Começa com o básico. Me diz uma coisa, uma dúvida que, e é isso também eu acho que é geracional. Talvez para a grande maioria das pessoas da minha faixa etária, para mais velhos, é muito difícil a gente não ter essa conta, o gerente, sabe? Entrar pela porta do banco e saber que eu vou falar de verdade com uma pessoa. Aonde que a gente pode, aonde é o local correto da gente buscar informações sobre esses bancos digitais? Se não é roubada, No se... próprio meio digital, na verdade. Porque, assim, os bancos, todos os bancos, não importa se é físico, se é digital, eles têm que ter o cadastro deles, eles têm o vínculo deles com o Banco Central. Você consegue Sim. pesquisar por lá todas as instituições que são cadastradas e autorizadas a funcionar e em que área elas estão autorizadas a funcionar. Né? Que a gente tem vários tipos de banco, né? A gente tem banco que só pode prestar crédito, a gente tem banco que pode servir como banco de investimento, tem o banco comercial, que é esse que é para fazer essas coisas do dia a dia que a gente utiliza. Às vezes um mesmo banco ele pode atender 2, 3 frentes dessa daí. Às vezes ele é uma só. Né? E tudo isso tem no site do Banco Central. Então, a partir do momento que tem um banco estruturado, é porque ele já cumpriu todas as regras, ele cumpriu todas as fiscalizações, os termos, e isso não é só em documento, não é só assinar e apresentar. Qualquer banco, para abrir, qualquer instituição bancária, ela tem que comprovar, ela tem que ter um dinheiro depositado junto ao Banco Central como garantia, não é um dinheiro baixo, é muito Pequeno. dinheiro. Ela tem que ter ali comprovação e certificação toda da parte de infraestrutura dela, de tecnologia, de segurança da informação, dos seus dados, das transações. Então, tudo isso. A partir do momento o banco Esse é chegou para você, é bonitinho. É só um aplicativo que você baixa, igual um joguinho. Mas por trás daquilo ali tem muita estrutura, tem muita regulamentação. Né? A nossa instituição bancária aqui são todas muito reguladas. Por isso que é tão difícil abrir banco no Brasil. Por isso que a gente tem poucos bancos comparado com outros lugares.
porque a regulamentação, a burocracia é extremamente alta, né? Então, se você tem o banco ali já formado, com o CNPJ, ele está cadastrado lá, é porque ele já cumpriu todos esses requisitos. E aí a gente tem medo porque a gente fala assim, às vezes, tá, e se acontecer alguma coisa, onde que eu vou? Né? Isso. Aí eu pergunto assim, você já conseguiu resolver alguma coisa assim, indo na agência? Normalmente você vai, você fica na fila, você reclama, você se descabela, você se estressa, você vai 3 vezes, aí alguém dá um jeitinho lá pra você. Ou você desiste de reclamar, porque o negócio também não funciona, né? Nunca Mas é, assim, nunca vai ser aquele gerente que um dia você conversou com ele no telefone, porque não existe mais isso, não, né? não vai. Mudam. Aí você pensa assim, no fim das contas, você acaba tendo que procurar algum meio externo. Você vai fazer uma reclamação, né, direto na ouvidoria do banco, é 0800 ou o site. Isso é igual para todos. Né? O que eu acho até melhor é que no caso dos bancos digitais, como eles já estão com uma estrutura digital muito maior do que esses outros bancos, eles já estão muito mais estruturados, o atendimento digital deles, o suporte online, é muito melhor do que o outro. Mais Porque eles ágil. foram feitos para isso. O outro, ele foi feito para outra coisa e ele está se adaptando. Esses já vieram novos. É igual você pegar, né? Pega um celular desse novo e dá para sua avó e dá para o seu filho mexer. Quem que vai aprender primeiro? É mais ou menos a mesma coisa. A pessoa já se acostumou com algo, ela tem a mesma capacidade de aprendizado, só que ela já tem alguns vícios. O banco é a mesma coisa. Né? E a gente tem ainda em questões até de segurança e desenvolvimento dos bancos, uma vantagem entre as fintechs e esses bancos novos, porque eles têm uma agilidade de contratação, de demanda em colocar melhorias em prática muito mais rápido, por exemplo, do que um Banco do Brasil, uma Caixa da vida, que para contratar uma empresa de TI para fazer lá a auditoria ou mexer em alguma coisa deles, tem que fazer uma licitação, Tem uma né? licitação, é que vai O explicando. Nubank, ó, começou a aparecer, sei lá, um exemplo, né? Começou a aparecer um hacker, sei lá da onde, está começando a atacar e fazer as coisas. Amanhã, o Nubank, se ele quiser, ele contrata um especialista nisso para dar um jeito. Uhum. Na hora que ele já resolveu, os outros bancos não conseguiram nem terminar a burocracia Nem do papel para termina, poder nem contratar. tá o edital ainda. Se você Sim. pega um Banco do Brasil, a Caixa ainda tem carreiras, né? Ela tem concursos separados. O Banco do Brasil, você só entra lá como escriturário. Só tem concurso para bancário. Todas as outras áreas que o banco precisa, ele tem que fazer licitação e contratar alguém terceirizado. Ou Ele tem não tem um empresa concurso terceirizada. para engenheiro, Uhum. né? Então, querendo ou não, eles já saem na frente nessa relação também. E para você fazer denúncia, reclamação, qualquer coisa assim, você pode fazer o canal online dos dois bancos, do físico e do digital. E fora isso, a reclamação direto para o Banco Central é no mesmo lugar de todo mundo. De É todo igual para mundo. todos. É mais a gente Perfeito. acostumar mesmo. É, né? Eu acho que é isso. Ontem eu vi, eu não vou lembrar o nome do banco agora, depois eu posso olhar e deixar lá se alguém quiser nos comentários. Ontem eu vi uma propaganda de um desses bancos, a sede acho que é no Rio Grande do Sul, e que eles tiveram uma sacada bacana falando no público 50 mais. Eles são um banco digital, mas eles abriram em Porto Alegre uma unidade, uma agência física. Só para essas coisas assim, de tirar dúvida, só para ter essa pessoa com quem eu vou poder conversar. E o foco deles é justamente o atendimento do público 50 mais, que eles sabem que é o público que quer esse contato. Mas a agência é um lounge, entendeu? Sofás, suquinho. E eu achei uma sacada super bacana, porque você está lá com toda a sua estratégia digital, mas de alguma maneira você ainda vai ter esse relacionamento com esse público que E só é vai muito, querer. você vê que é muito mais fácil fazer o processo inverso, né? É muito mais fácil, Sim, já está no digital, criar um ambiente desse para atender um público específico, do que o outro bancão aí. tradicional fazer toda essa outra estrutura para atender a outra ponta. Né? Até porque Ó, o foco hoje de todas as empresas é o consumidor. Essas mais novas, elas estão cada vez mais colocando o que é bom para você. Ah, se é isso que você quer, isso que é bom para você, é isso que vai ter. Essa é a ideia. ó, aí aqui já voltando para comportamento de novo, porque eu lembrei de uma coisa importante que perguntar. Tá, quando eu tô falando só de mim, eu vou rever as minhas contas, eu vou saber onde eu posso cortar. Mas na maioria das vezes isso envolve família, em especial quando são casais. E aí o que eu ouvi muito, ouvi fora, já ouvi de amigas, já ouvi lendo, já senti na pele e já ouvi e mandaram nos comentários. Assim, e aí, claro, o foco é mulher porque eu tenho mais contato.
Olha, eu tô super animada, eu vou fazer um curso, eu já tô conseguindo fazer tudo. Quando eu toco no assunto com o meu marido, ele surta, porque onde já se viu uma pessoa de fora vindo mexer nas nossas contas. Eu sempre fiz, é assim, eu não sei se é uma questão que faz parte do cromossoma Y e mexe com a Uhum. masculinidade deles não ser o provedor desse dinheiro. Deve ter uma tese psicológica sobre isso. Mas como é que a gente pode abordar essa questão? Vamos adentrar no planejamento financeiro desta família, sem ferir os brios, ou tem que ser com os dois pés no peito mesmo e falou, filho, vai Não. ferir. Acho que são duas frentes para você atacar. E aí vai, cada um vai puxar primeiro mais pro lado de acordo com o que conhece de quem tá vivendo com você, né? Quem tá ali que sabe qual que é, onde que dói. Mas assim, a primeira coisa que eu sempre falo para quem eu atendo, normalmente, eu também, meu público acaba sendo mais mulher. Eu acabo atendendo às vezes o casal, ou às vezes a família, mas quem fala comigo é a mulher, quase sempre. Quem faz a Uhum. reunião é a mulher. Em poucos casos faz os dois juntos. Normalmente o homem às vezes aceita, mas fala, mas você que vai lá então e se vira. Né? Aí eu Uhum. falo, então deixa que a gente se vira. E você vai convencer ele, não brigando, não discutindo, mas dando exemplo. Você vai começar a mostrar onde que está vindo os resultados. Ele vai começar a ver que as coisas estão melhorando, que as coisas estão ficando mais tranquilas do que estavam antes. Ele vai ver que vocês não estão mais brigando tanto por dinheiro, porque não está acabando dinheiro no fim do mês, porque vocês não estão discutindo se pode comprar isso ou comprar aquilo. Né? Ele vai começar a aceitar porque ele vai ver o quê? O resultado. A gente não consegue convencer ninguém só de falatório. Só político que consegue isso, né? A gente convence o outro mostrando na prática onde que aquilo está afetando. Se é bom ou se é ruim. Então, a primeira coisa é faça a sua parte. Ah, ele Ah, não quer se meter? Começa você. Começa você a anotar os gastos, a montar uma planilha. Você não precisa pedir para ele. Pega todos os boletos que tem, que chega em casa, vai lá e anota. Vê quanto que vocês estão gastando. Quanto que um recebe, quanto que o outro recebe. Você já consegue ter uma noção ali, tipo, se a sua balança está equilibrada ou não. Aí você começa a ajustar. Né? Se você quer fazer, mas aí ele vai ter benefício porque vai sobrar dinheiro e eu que estou ralando. Mas ele não pode ter tudo. Você tem que começar, né? Começa a sobrar. Antes de vou você votar. pensar, eu falo, você Eu já vou está votar. pensando em brigar pelo dinheiro que vai sobrar do que você vai fazer. Primeiro consegue esse dinheiro, depois você pensa Depois no que você vai fazer com ele. Né? Então vai lá, negocia isso, aquilo, tal. Não precisa ficar o tempo inteiro. Ele gasta, sei lá, tipo, mas, sei lá, você quer economizar, quer apagar a luz da sala para não ficar gastando muito, sei lá. Vai você fazendo. Né? Passou, viu, às vezes apaga. Passou, viu, não sei o que, lá mexe. Né? Você vai mostrando e vai comentando. Você não precisa falar, faça isso. Não, eu tô fazendo tal coisa. Tá, esse mês já baixou a conta. E deixa vai, no ar. vai sem confrontamento. E Essa palavra. sem você ficar ali procurando briga, sabe? A gente tem mania de querer ficar essa briga. E aí, às vezes, a pessoa começa a ter resultado bom, ela quer jogar na cara De que querer ela achar fez que o certo, olha como eu tô né? certa, né? Aí você só se E você enrola, erra. porque aí a outra pessoa vê que tá certo, ela tava quase se convencendo, mas agora ela não vai mais baixar a cabeça, porque ela não vai aceitar que você tá aí falando que deu certo. Ela vai começar a fazer o contrário, né? Uhum. E não importa, pode ser homem, pode ser mulher. Os lados não interessa, ele vai dar nisso. Né? E aí, quando começa a sobrar dinheiro, você começou a se organizar, você teve uma noção, você pode ir começando a conversar aos poucos. E uma coisa que eu aprendi é você não chega e fala assim, você quer dinheiro, você não quer dinheiro, tá sobrando, o que a gente faz com dinheiro? Não, começa uma conversa lá de trás. Né? Lembra, tipo, quando você estava namorando, o que você perguntava? Você tá feliz? O que você quer que eu faça hoje? Você gosta? O que a gente vai fazer esse final de semana pra gente se divertir? Né? Uhum. Aí depois de um tempo você começa a pensar, sobrou dinheiro, acho que dá pra gente jantar fora, vamos jantar fora, mas só cabe nesse restaurante. Poxa, que saco, perde toda a graça. Né? Volta naquela ideia e começa a perguntar pro outro o que faz ele feliz. E aí você consegue interpretar isso em forma de dinheiro. O que faz feliz, o que faz ele feliz? É sair para jantar com a família todo final de semana, ele ou ela? Tá sobrando dinheiro para isso? Começa a separar o dinheiro e falar, olha, esse final de semana a gente podia sair, a gente conseguiu economizar, a gente fez tal coisa. Aí você pontua, né? Mês passado a gente fez tal coisa de diferente. Vamos comemorar agora? A gente tem dinheiro para isso. Vamos aproveitar. Tem alguma coisa que ele gosta, algum hobby, sei lá, tipo,
Vai lá, sobrou aquele dinheiro. Se você que está gerenciando ali, está cuidando tudo sozinha, vai lá e dá de presente para ele. Ó, eu tô te dando esse aqui de presente. E fala por quê. Porque mês passado a gente conseguiu economizar nisso, nisso, nisso. A gente agora está com as contas em ordem. E eu tô te dando esse aqui de prêmio. No começo você não vai receber o seu prêmio, porque ele ainda não percebeu, ele não vai te dar de volta. Mas faz isso um mês, 2 meses, para ver se ele não começa a prestar atenção e ele também vai começar a retribuir, porque ele vai estar feliz. Aí vocês não vão mais estar brigando por dinheiro, vocês vão estar pontuando onde que vocês querem gastar a energia de vocês para realmente realizar alguma coisa. Porque eu acho também que às vezes, eu fico pensando nisso, às vezes pensando nessa perspectiva psicológica, sei lá, enfim, de que para eles também, na grande maioria das vezes, foi uma questão de educação, né? Tem que ser o provedor, eu que sei, e é um fardo, né? É um fardo. Então, eles acham que, eles podem vir a achar que sei lá, você pode se virar sozinha sem, e que ele vai perder essa função e tudo mais. Mas eu acho que a partir do momento que você consegue mostrar que essa carga pode ser menos difícil para os dois lados, eu acho que acho que a pessoa vai relaxando mesmo, né? Tipo, ela vai aceitando Porque ela tá vendo que o resultado tá sendo bom para todo mundo. Porque a pessoa ela começa a ficar com medo de perder a outra por conta dessa talvez liberdade excessiva, porque a pessoa agora cuida das contas e tem dinheiro. Mas se ela tá vendo, tipo, não, ela tá feliz comigo, a gente tá se divertindo, a gente tá saindo, a gente tá comprando presente, a gente tá namorando de novo, a gente não tá mais brigando, é melhor ainda, né? Ela tem toda essa liberdade para ir embora e mesmo assim ela quer continuar. É porque faz sentido, né? Então, deixa o negócio aqui que vai funcionar melhor. Né? Mas você tem que tirar o foco só do dinheiro em si, né? A gente olha para a ferramenta e não olha para o fim. Então, para de olhar para o dinheiro e começa a olhar para aquilo que você quer, que são os objetivos, são as metas. Você quer o quê? Você quer que sobre dinheiro para você fazer uma viagem no final de ano? Você quer que sobre dinheiro para vocês pararem de trabalhar mais cedo e curtirem a vida mais cedo? Né? Começa a focar nesses objetivos e não, sobrou R$ 10, sobrou R$ 100, sobrou R$ 1.000. Ou faltou, né? Que é pior. É pior. Começa a olhar o que você tem. Não, eu quero tal coisa. Nossa, metade já está guardada aqui. Eu já tenho metade do meu sonho realizado. Falta só a outra metade. Boa. Ó, a Ana Paula tá falando que você é a fada sensata das finanças lá da casa dela. Convencer o marido. É o seu papel. Até a gente. Vamos lá, Estamos com um projeto em andamento bem legal dessa relação de casal para lidar com homens também. Agora em setembro, depois que acabar nosso curso, eu vou lançar junto com a Edna, psicóloga. Vai ser um desafio de finanças para casais. Olha! Então, da mentalidade de como o casal conversar. Gente, amei, já quero divulgar isso. Boa, em primeira mão. Agora... É verdade, primeira mão, não tinha falado ainda. Mas a gente vai começar a anunciar agora em setembro. Tem muita gente pedindo ajuda sobre isso. Então viu? Não, viu, Ana, ou quem mais colocou ali, quem me mandou inbox, a gente não é maluca sozinha. Nós somos malucas. É tudo assim. E daí tá, daí vamos lá, a gente passou da etapa, sair do fundo do poço, né? Sair do devo não nego, sair do já posso já tá comprando a blusinha. E aí tá, começou a não faltar mais. O que eu devo fazer? Qual que é o primeiro passo? Tá, porque a gente também, voltando para minha geração, o que a gente conhece? Caderneta de poupança. E daí aquela sofrência, né? Você deixou lá R$ 100, chegou no fim do ano, tem R$ 100,12. Você fala, pelo amor de Deus, não é possível, né? E daí tá cada vez menos, né? Cada vez menos, né? E aí você, aonde que a gente busca a informação? Claro, você pode chegar no banco, né? E aí ele vai te oferecer o quê? Título de capitalização. Fuja, né? louco. Fuja para a montanha, pelo amor de Deus. E aí você sai de um muito ruim para um bem pior. Né? Então, a poupança é melhor que o título de capitalização, porque o título você fica ou no 0 a 0 ou você perde. Então, e aí a grande maioria das pessoas, né, mais velhas do que 50, nós tem um dinheirinho. Daí você chega lá e não vamos deixar esse dinheirinho na poupança, vamos investir no título de capitalização. Daí você fala, nossa, olha que nome bonito. E aí você entra nessas roubadas.
aonde que eu busco a informação que não lá com o meu gerente que vai me empurrar o título de capitalização? Aí vai ser na internet e nos livros. Não Indicação dos tem. coleguinhas. Indicação, conversar, vamos, né? Em vez de ficar só procurando no Instagram de comida e de moda, procura uns ali de educação financeira no meio, que todo mundo vai estar falando e batendo na mesma tecla, né? Reserva de emergência, primeiro passo que você dá rumo ao investimento é sempre pela reserva de emergência, que é aquilo que vai garantir a sua tranquilidade ali nos primeiros meses. A reserva de emergência precisa estar em um local seguro. O que seria esse seguro? Você não vai colocar sua reserva de emergência em ações. Você vai colocar em algo mais previsível, né? E precisa ser algo líquido. Fala-se de liquidez. O que é liquidez? Liquidez é o acesso que você tem ao dinheiro. Quanto mais liquidez, é que você acessa mais rápido, que você consegue colocar ele no bolso e usar ele mais rápido. Então, se está em algum investimento que fica preso lá, que você não pode mexer, por exemplo, por 40 dias, né, 100 dias, ou igual capitalização que fica lá e você não consegue tirar, né, não é líquido. Porque você até tem o dinheiro, mas quando você precisa, você não pode pegar, né? Ou então, a perda é muito grande, né? E a poupança, ela faz isso, né? Ela faz esse papel porque ela é segura e ela é líquida. Você consegue sacar o dinheiro que está na poupança se for agora ali no caixa eletrônico, você saca. Né? O problema da poupança é que ela está rendendo cada vez menos. Ela está perdendo para a inflação hoje. Quando a poupança em 2012, antes da nova lei, com Selic a 14%, era mil maravilha. Todo mundo queria uma poupança daquela hoje, que rendia 8,5% ao ano. Né? Oh, Hoje em dia, ela está rendendo menos de 2%. A nossa Selic está em 2%, a poupança rendendo menos. A nossa inflação já está ganhando. Quer dizer, se você deixar seu dinheiro parado lá o ano inteiro, se você tinha R$ 100 para comprar um tênis em janeiro, mas você quer comprar ele no Natal, e você põe na poupança, no Natal você não vai conseguir comprar. Porque o tênis foi corrigido pela inflação e o seu dinheiro perdeu. Né? Então a gente bate na tecla de você procurar uma reserva de emergência em outro local justamente para isso, para proteger o seu poder de compra. E aí a gente tem o Tesouro Selic, que também está rendendo pouco, porque a Selic está em 2, mas assim, nesse ponto, ela ainda está melhor do que a poupança. Então a gente vai no menos pior, na verdade. sim. Como a gente não tem outras opções, porque a gente está abrindo mão da rentabilidade em prol da segurança e da liquidez, né, a gente vai no menos pior em termos de rentabilidade. Tesouro Selic, Tesouro Direto, né, que é o produto mais seguro que tem no país. Então, você vai primeiro no Tesouro Selic ou em um CDB de liquidez diária, né, que é você aplicar em um CDB que você pode resgatar a qualquer dia, e ele vai estar ali acompanhando pelo menos 100% do CDI, então ele vai dar a mesma rentabilidade que o Tesouro, só tem que se atentar, porque ali você está pegando dinheiro de um banco. Assim como a poupança, ela não é livre de risco. É que a gente está acostumado com poupança de banco grande e dificilmente um banco grande vai quebrar. Mas se você pegar um CDB de um banco bom, a estrutura é a mesma. Dificilmente ele vai quebrar. Você não pode crescer o olho e querer pegar um... Se está todo mundo pagando 2 e aparece um bonitão pagando 6, você tem que desconfiar, tem alguma coisa errada, né? Você o santo desconfia. Então é porque provavelmente o quê? Porque ele quer seu dinheiro mais rápido, porque ele não deve estar bem das pernas. Né? Então a gente tem que saber Entendi. analisar de onde a gente está pegando. Né? Vai pegar um CDB bom? Pega de um banco do Inter, de um banco que você já conhece, um banco grande. Né? Ou então investir em fundos. Parece mais difícil, o nome tudo, mas para fazer, executar mesmo, investir é simples, colocar o dinheiro e tirar. Mas aí você tem que ter uma conta em corretora. E às vezes as pessoas deixam de fazer isso porque tem medo de mexer na corretora. Né? Não sabe como é que é, não sabe escolher, não sabe como é que funciona. Mas assim, a gente tem que perder o medo. Né? Para abrir conta em banco digital não paga, para abrir conta em corretora não paga. Você pode abrir em 10 se você quiser. Só para você entrar e ver, você não precisa ter R$ 1. Você pode entrar para olhar. Olhar como é que funciona, olhar os menus, saber o nome das coisas, saber se é fácil acessar, se você consegue acessar do aplicativo, se o aplicativo funciona no seu celular. Né? Vai Entendi. testando, né? Mas seria para isso. Comece sempre pela reserva de emergência e por algo mais conservador. Né? Conforme você vai estudando, pegando confiança, tanto nos produtos, quanto entendendo seus objetivos e conhecendo as plataformas, começa devagarinho, começa no básico. Você está engatinhando. Depois você passa para os outros. Eu vejo muita gente falando que tem medo de abrir conta em corretora, mas vai lá e me manda mensagem pedindo para investir em Bitcoin. Falei, gente, você não tem nem conta em corretora ainda, né? Não é que é ruim, mas você está indo para algo que você não conhece. Tudo que você não conhece é ruim. Então, dá uns bons passos atrás aí, volta devagarinho, porque é os extremos, né? Ou tá na poupança, ou tá lá em alguma pirâmide, alguma coisa muito louca. Porque daí você também
muitas vezes também porque como você não sabe a informação e dependendo da um, por isso que é bom, eu sempre falo assim, né? Converse com os teus amigos mais próximos, porque também senão daqui a pouco você recebe aqueles negócios do WhatsApp, assim, sei lá, para investir, não sei das coisas, e fala, nossa, agora eu vou investir porque chegou aqui na corrente. E aí o negócio com certeza é uma pirâmide que vai te levar para Se você está baixo. com medo, não conhece, não tem tempo de estudar, ou não se dá muito com tecnologia, não consegue, sei lá, estudar pelo Instagram, alguma coisa assim, então vai atrás de um profissional. Você vai pagar, você vai gastar, mas assim, você está pagando para não perder dinheiro depois. Provavelmente, o que ele vai te oferecer de serviço vai recuperar o que você pagou para ele só na rentabilidade, do que você vai ter realmente funcionando, em coisas boas, em coisas confiáveis, com uma estrutura. Uma pessoa que sabe o que está fazendo, que, né? Se você não sabe fazer por conta, pague alguém para fazer. É assim para tudo, né? Se você não sabe consertar, queimou a fiação, você não sabe arrumar a fiação, você contrata um eletricista. É assim para tudo, né? Não adianta. E as pessoas têm esse receio com Tem esse receio. profissionais de Voltando naquela pessoa finanças. falar, mas aí a pessoa vai A saber pessoa quanto vai ver eu. meu dinheiro. Assim, todos os profissionais que tem. Você só tem. O que você tem que olhar? A mesma coisa que você olha em tudo. Você tem que olhar o que aquilo representa. Você não vai contratar qualquer pessoa que fala que sabe mexer. Você vai contratar alguém que estudou, que tem alguma Existe certificação, que é vinculado à CVM, alguma coisa nesse sentido tem isso. que ter. O que que a pessoa, para, sei lá, para gerir uma aplicação, um fundo, sei lá, não sei nem que termo. O que que ela precisa? É igual o corretor de imóveis, tem que ter um Tem. curso. É que é bem complicado porque são várias etapas, depende do que você vai fazer. Mas, por exemplo, para mexer com investimentos, aí eu não estou falando do planejamento financeiro e nem da educação financeira, que alguém pode dar uma mentoria de educação financeira para você, tendo apenas o curso de educação financeira, né? Mas para mexer no investimento em si e te propor, tipo, invista nisso, 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 nisso. Montei uma carteira para equilibrar o risco. Essa pessoa tem que ter certificação da Ambima, né? No caso, pelo menos a CEA, que é o que eu tenho. Tem CPA 10 e CPA 20, mas CPA 10 e CPA 20 não pode fazer isso. CPA 10 e CPA 20 é para trabalhar no banco, né? A Ah, CEA vem depois. Aí a CEA pode montar a carteira e fazer essa recomendação de investimentos. Mas, por exemplo, eu tenho a CEA, mas eu não posso vir aqui e falar, gente, né? Eu analisei a Petrobras e a Petrobras está boa. Comprem no preço de tantos reais e quando chegar em tanto vocês vendam. Isso eu não posso fazer. Isso aí é uma outra certificação. É um outro tipo de analista que faz. Ele entendi. faz análise de empresas pontuais, que daí esse pessoal tem um outro nível de conhecimento, porque uma coisa é você montar carteira e analisar risco. Eu faço isso. Eu pego esses relatórios dos outros analistas, conheço as empresas e monto para que tudo converse. Esse aqui é mais arriscado, esse é menos, esse a gente põe em dólar, esse a gente deixa aqui, porque se acontecer isso, vai equilibrar, se acontecer tal coisa, está protegido aqui também. E essas outras pessoas estão ali focadas em analisar a empresa. Um só analisa a empresa de óleo e gás, o outro só analisa a empresa bancária, o outro só analisa a empresa de energia. Né? Então é toda uma estrutura, uma rede que trabalha junto. Né? Não dá para Entendi. você Esse fazer tudo por mínimo conta. que é, fala de novo, qual que é o termo? CEA? A CEA, CEA, Tá, CEA, é a ok. certificação Esse de é o especialista em investimento. Esse é para mexer com investimento. perfeito. Tá, nós já está quase acabando também. Daí eu queria que você falasse então agora assim. Então tá, vamos começar do zero. Eu preciso de alguém para me ensinar do zero. Temos o curso da Trica. Tá aberto sempre? Você abre só de vez em quando? O que que tem Não, no só de curso? tempo. Tá. Começou essa semana, né? Nosso curso ainda não tem previsão da próxima turma, porque essa foi a primeira vez que eu abri ele com 4 semanas e na plataforma nova. Antes eu fazia diferente, eram 2 semanas, não tinha tanto a parte de investimento, era só a parte inicial. Então, essa é a primeira que está ele desmembrado, assim, 4 para poder absorver mais conteúdo, para poder entregar mais conteúdo com mais tempo ali. E eu não deixo aberto sempre, porque eu gosto de fazer os tira-dúvidas, de acompanhar e conversar e perguntar, porque gera bastante dúvida, tudo muito, muito novo, né? Você vai tentar fazer e você vai precisar perguntar para alguém. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Então, eu não sei ainda quando que eu vou abrir a próxima turma, né? Tem que reestruturar ali. Mas a gente faz Aí também você a tem, parte, desculpa, a parte individual, né? isso que eu Se ia falar. quiser Você que faz análise. atende uma consultoria de Isso. planejamento Aí eu financeiro. faço o planejamento financeiro, eu sempre faço ele com no mínimo 6 meses de acompanhamento. Eu falo, é tudo uma questão de mudança. Atos que você está mudando hoje, só vai
sentir efeito agora lá em outubro. Tem coisa que não muda de uma hora para outra, né? Se você deixar de comprar uma coisa no cartão hoje e seu cartão de setembro já fechou, você só vai sentir isso na fatura de outubro. Então a De gente novembro. precisa de um tempo para poder analisar. E o planejamento financeiro, ele não é só contas e investimento, que é o que muita gente pensa. A gente faz uma análise de toda a realidade da família para saber tudo que precisa colocar ali dentro. Aí entra a parte de gestão financeira, que é o orçamento, bonitinho, ganha mais, gasta menos, põe limites e tal. A gente começa a fazer gestão de ativo, é a carteira de investimentos. Vamos alocar de acordo com as suas metas, com seus objetivos. Aí a gente tem que fazer depois disso gestão de risco. Qual que são as fragilidades da sua família? Em termos de patrimônio, de investimento, de doenças, de problemas. A gente vai analisar se precisa de seguro de vida, o que que faz, quem que ali na família, na falta de um, o que que acontece, tem filhos pequenos, tem pais que dependem de você. Tudo isso a gente leva em consideração para analisar o seu nível de risco. E aí depois a gente faz a parte de análise de aposentadoria, previdência, análise tributária, porque assim, se você faz declaração de imposto de renda completo, talvez valha a pena você entrar numa previdência que você consegue abater os 12%. Se você não faz, não tem sentido entrar nessa previdência. É melhor investir de outra forma, né? Tem Uma coisa filhos, vai faz ligando, doação. né? Por É isso toda que uma, é toda uma estrutura. essa importância desse olhar de fora, porque a gente, sem educação financeira, com crenças limitantes e tudo, por mais que você às vezes queira colocar no papel, você não liga uma coisa com a outra. Você não vai pensar na previdência em abater no imposto de renda. Você não tem, você não vai Você não ser. entende que precisa ter tudo isso, né? Até a questão de proteção. A pessoa foca tanto em investir, 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 e não tem um seguro. Amanhã ou depois fica doente, para de gerar renda, começa a consumir patrimônio, ela fica bem, fica saudável, se recupera, falta 5 anos para se aposentar e ela usou todo o dinheiro que ela tinha. Não tem nenhuma reserva mais. Não tem mais nada, porque não se planejou antes, não fez esse cuidado. Até pela questão da própria sucessão, né? Quando a gente vê pais aí que trabalham a vida inteira para deixar as coisas para os filhos, acontece alguma coisa com ele, deixou para os filhos. Mas os filhos não têm R$ 1 para dar andamento no inventário. Fica aquele dinheiro preso lá pro resto da vida. Ou a pessoa se endivida para Para conseguir poder pegar, viver na hora que recupera, paga tudo em juros. Quer dizer, foi a vida de um pai inteira perdida pagando imposto e taxa porque não planejou, porque não cuidou do que poderia acontecer. Então é importante que faça o processo inteiro, né? Sim. E aí você falou, estamos quase acabando, mas já termina aí essa maravilha que vai ser esse curso para os casais. É, vamos sim. Acho que a Edna estava aí agora há pouco também, entrou. Vai ser, você vai divulgar nas suas redes? Vamos começar a divulgar agora em setembro. A gente está só definindo a data bem certinho para não bater com o curso, com outras coisas, para poder realmente dar atenção. E aí a gente vai fazer um desafio batidão aí de 2 semanas com atividades diárias para o casal realmente se envolver, começar a conversar, começar a se preocupar, pensar em todas essas coisas que precisam ser colocadas, né, na mesa. Às vezes um sabe e o outro não aceita, igual você falou, e não quer falar. Às vezes convida para fazer o projeto, deixa que a gente fala, né? Você só tem que cumprir a tarefa, né? Daí você fala, não, mas eu não quero nada, eu tô fazendo o que a Drica mandou só, né? Tipo, É joga só a um bola para mim. desafio. Não tem problema. Né? A Edna vai vir com a parte toda psicológica para ensinar como os casais conversarem, mantendo o respeito, né? Sem se estressarem, respeitando o histórico que cada um tem, porque a gente carrega, cada um carrega da sua família, da sua própria criação, alguns empecilhos ali, algumas dificuldades em relação ao dinheiro, e muitas vezes são Às vezes diferentes. são duas dificuldades que se Sim. reúnem, né? Você entende a sua, mas você não entende a dele. Né? A gente precisa primeiro começar a entender o outro. Ó, tá acabando. Deixa aí que recadinho você quer deixar. Assim, se você quiser falar para as pessoas, fala o quê para as pessoas sobre dinheiro? Me conta. Deem atenção. Dinheiro não é ruim, né? Ele só é ruim se você não sabe usar. Se você sabe usar, você faz bem para você faz bem para sua família, você ajuda os outros, você pode doar, você pode construir coisas, realizar sonhos. Então, parem de pensar no dinheiro como uma coisa ruim e façam vocês, a parte de vocês, para vocês realmente darem um sentido bom para ele. Ele está ali para servir a gente, não para ser um empecilho na nossa vida, para ser um motivo de discussão, né? E é assim, tudo que a gente faz nessa vida, né, é a consequência dos nossos atos. A gente está hoje onde a gente está pelo que a gente fez ontem, anteontem. Seja bom ou seja ruim, é culpa nossa. Então comece a mudar de agora para não deixar para se sentir mal e achar que deveria ter mudado daqui 30 anos, né? Aí pode ser tarde demais. Com certeza. E sempre está na hora de começar a rever esse aprendizado, né? Sim. Nunca é tarde. Melhor começar hoje do que amanhã.
Dri, super obrigada. Foi uma delícia de conversa. Tem abas Eu que mil aí agradeço. para e quando os cursos estiverem aparecendo, você me avisa que eu já compartilho aqui com a galera que quer. Pode Tá bom? deixar. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada, gente. Obrigadão. Beijo para todo mundo. Tchau, Até mais. tchau. Tchau.